Quanto vale o seu voto? O que, afinal de contas, os políticos fazem depois de eleitos? Por que as coisas não mudam? Por que ninguém acredita na classe política? Quem são os burocratas e quem manda no país? Porque o Brasil não é de primeiro mundo, mesmo tendo todo o potencial que tem. Por que acumulamos problemas após problemas sem resolvê-los à medida em que aparecem? Em que ponto da nossa história escolhemos a trilha errada e por qual caminho precisamos retornar? Assim como a história dos brasileiros começou com a síntese entre os nativos e os portugueses, nós começaremos a responder a essas questões com a ajuda de um membro da família imperial brasileira. Para analisar essas e tantas outras perguntas sobre a situação do nosso país, daremos início ao nosso semestre de estudos no Clube Brasil com a leitura do livro Por que o Brasil é um País Atrasado. O autor é ninguém menos que Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Exatamente, o conhecido Príncipe Luiz Felipe, que desde a eleição de 2018 também é deputado federal. Ele é descendente dos imperadores do Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E agora faz parte do nosso projeto de educação política como exímio conhecedor do que é a história do Brasil e do que é a prática da vida pública. Norteados pelo livro publicado por ele em 2017, nós estudaremos o conceito de Estado, de governo e de burocracia. Aprenderemos o que é uma Constituição e qual a história desse documento desde o Código de Hammurabi. O que é um Estado grande, oligárquico e controlador e como ele compete com o livre mercado, quais as dificuldades atreladas à CLT, por que a Previdência Social aparentemente nunca funciona. Seria o Brasil um namoradinho do neossocialismo? O que a cortina de ferro dos comunistas tem a ver com o nosso país? Como anda a receita do setor público e a carga tributária? É justa? É excessiva? O livro é introdutório. Explica o básico de tudo e o complexo de muita coisa. Na página 127, traz uma tabela importante que ajuda a separar os conceitos da direita conservadora da direita libertária. Estudaremos esses aspectos não somente com textos teóricos como esses, mas conversaremos com políticos com mandato, com ex-políticos que podem desenhar como tudo isso funciona na prática. Corrupção e Operação Lava Jato é assunto. Karl Marx na cabeça do brasileiro é assunto. Bolsa Família ou qualquer outro tipo de auxílio é assistencialismo? É assunto. Movimentos sociais é assunto. Sociedade civil organizada é assunto. Democracia, monarquia, presidencialismo, república parlamentarista, tudo isso é assunto desse livro e do nosso curso. Todos esses assuntos serão distribuídos didaticamente. A cada mês que passar, nós do Clube Brasil estudaremos juntos uma temática fundamental. No mês 1, Política e Prática. No mês 2, Política e Cultura. No mês 3, Conservadorismo. No mês 4, Direito. No mês 5, Educação. E no mês 6, Agronegócio e Ambientalismo. Para cada tema, nós escolhemos um livro de autor brasileiro que será um norte teórico dos nossos estudos. Você pode adquirir, ler e compartilhar sua leitura com os outros alunos do clube, se quiser. Embora não seja necessário adquirir os livros para acompanhar o curso, os alunos que desejarem fazer isso terão um desconto na compra do kit de livros na nossa livraria. Além do vídeo resenha do livro de cada mês, que trará explicações, detalhes e citações de cada obra, você participará de uma imersão temática sobre o funcionamento dos três poderes e dos partidos políticos no Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Nossa palavra-chave é Brasil. Na busca por conhecimento, você terá acesso a entrevistas inéditas que não encontrará em nenhum outro lugar. Os nossos convidados são políticos ou ex-políticos, são líderes partidários, são profissionais ou técnicos dos três poderes, autoridades, agentes públicos, explicando os aspectos básicos e complexos sobre o Estado e o governo. Por exemplo, projetos de leis absurdos, casos escandalosos de corrupção, como começar um impeachment, para que serve o STF e o Ministério Público. Por que as empresas querem tanto vencer uma licitação? Quanto custa construir um ginásio de uma escola pública aí na sua cidade? Como se faz lobby lá no Congresso? Qual a função dos deputados e a função do governador? Por que algumas minorias avançam tanto nas suas pautas e com tanta facilidade? O que é verba de gabinete? Para onde vai a verba de gabinete quando o deputado não gasta? Como é que funciona ou não funciona os três poderes? Bom, poderes, muito mais.
poderes, governo, políticos. Para conhecer os trâmites do Congresso, por exemplo, nós convidamos deputados federais que já participaram gravando suas aulas e concedendo entrevistas. Entrevistas que são inéditas, que não foram ao ar em outros lugares e que você acessará de forma exclusiva no Clube Brasil. Para falar dos três poderes, do STF, do Ministério Público, das noções gerais de direito, das noções básicas de direito eleitoral, nós gravamos com procuradores, com promotores e advogados, que trazem conhecimento teórico e também o conhecimento de uma experiência prática e profissional. Você assistirá a aulas que nunca gravaram para ninguém, que você nunca vai ver em outro lugar. Veja só que interessante. O livro do deputado federal Luiz Felipe, que é o nosso primeiro autor do primeiro mês, tem um capítulo que já deve ter sido assunto nas suas rodas de conversa, na sua família. O capítulo 7 aqui é subtitulado assim: Quem disse que a esquerda defende os pobres e a direita quer a volta da ditadura? Vamos ler um trecho da página 117 só para despertar o seu interesse em vir estudar aqui com a gente. Esse discurso da esquerda do bem e da direita má impregnou-se em nossa sociedade em razão da experiência traumática que o país teve entre 1964 e 1985. Enquanto as Forças Armadas ocuparam o poder, a militância de esquerda passou a dominar os meios de produção cultural, a imprensa, as universidades, a Igreja Católica e boa parte da elite pensante. Difundiu-se em livros escolares do ensino fundamental, debates acadêmicos, sermões de domingo, discussões em mesas de bar, que o capitalismo só produz opressão, que a direita é antidemocrática e militarista e que cabe à esquerda, por meio do Estado, defender os desfavorecidos. Na Romênia, onde a ditadura de esquerda ruiu em 1989, depois de 4 décadas de atrocidades, os clichês inverteram-se. Lá, quem é de direita passou a ser visto como defensor do povão e o esquerdista é o sujeito pró-elite. Assim também em outros territórios que viveram sob o manto totalitarista do comunismo, como a Polônia, a República Tcheca, a Ucrânia, Bósnia e Herzegovina ou Croácia. Entretanto, deve-se pontuar que no mundo ocidental, no mesmo período, a dialética foi oposta. Olha só, que texto excelente para explicar muita coisa no Brasil de hoje. Por isso, depois de conhecer o funcionamento técnico e prático da máquina pública, nós entraremos em um segundo mês, em um novo assunto, falando sobre esse tema da citação que eu acabei de ler. O segundo mês vem para destrinchar os problemas mencionados nesse trecho do primeiro livro. O problema da guerra cultural, do marxismo como cultura. Para isso, nós escolhemos um autor polêmico, odiado ou amado por muitos, inegavelmente conhecido e comentado. Em 2018, chamado de guru da direita e guru da conspiração pela revista Veja, Olavo de Carvalho teria dito: "Eu sou o segundo governo". Se ele disse realmente, não temos certeza do contexto, mas o que temos certeza é de que o jornalista mais verdadeiramente influente da recém-nascida direita brasileira e talvez do Brasil em si nos últimos anos é Olavo de Carvalho. Depois do seu curso online de filosofia, o mercado editorial brasileiro sofreu um impacto democrático, retomando finalmente a divulgação de obras conservadoras. Se você é de direita, certamente tem na sua casa qualquer livro que só foi publicado por influência dele. Talvez você até não goste dele, mas na sua biblioteca tem um livro que só está na sua biblioteca, graças às indicações dele. O site The Intercept chegou a apelidar o centro de distribuição desses livros mencionados, citados, recomendados pelo Olavo de máquina de vendas que financia a extrema-direita. Bom, a bem da verdade, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho não tinha nenhum orgulho de ser chamado de jornalista. Ele foi professor e filósofo, apesar de se recusar a prestar culto ao diploma. O ministro da Economia, Paulo Guedes, referiu-se ao Olavo como líder da Revolução Liberal no Brasil, em uma reunião que aconteceu lá nos Estados Unidos, e lá sua relevância não pôde ser negada, e nem mesmo seus detratores conseguem negar isso. Bom, Olavo nasceu em Campinas em 1947 e viveu em Richmond, Estados Unidos, até o seu falecimento recente em 24 de janeiro de 2022. Não frequentou a escola por muito tempo. Isso principalmente quando era criança. Assim como Thomas Edison, C.S. Lewis e Abraham Lincoln não frequentaram. Aliás, esse será outro excelente tema do debate.
a diferença entre educação e escolarização. Há muitas coisas que você certamente não sabe sobre educação de verdade e o caos educacional no Brasil. Uma curiosidade: Paulo Freire, merecidamente intitulado patrono desta péssima educação que temos aqui no Brasil, tinha um amigo de nome Ivan Illich. Mesmo com tantos colegas esquerdistas e utopistas, Ivan Illich foi um polímata austríaco declaradamente inimigo da escola pública moderna. Ele escreveu um livro sobre o seu maior sonho, Sociedade Sem Escolas. Sim, ele falava incansavelmente sobre a mentira da escolarização. Essa escolarização como nós a conhecemos, essa escola pública, compulsória, mista, obrigatória, essa escola que não funciona. E nós também estudaremos esse tema no penúltimo mês aqui no Clube Brasil, no momento em que nós poderemos conhecer os índices educacionais do país e as raízes de um resultado tão vexatório em testes internacionais. Nós vamos estudar esse assunto no módulo 5, precisamente colocado em nosso cronograma para acontecer no mês anterior ao mês das eleições deste ano. Bom, vamos falar um pouco sobre o mês 5. No 5º módulo, nós leremos este livro aqui, A Tomada do Brasil pelos Maus Brasileiros, de autoria de Percival Pugina. Outro texto perfeito para complementar a denúncia que nós já vimos aqui no livro do Luiz Felipe, está também nesse livro aqui. É o seguinte: em algum momento, a militância esquerdista tomou o Brasil, começando pela cultura e pela educação. Então, por isso esse nome, A Tomada do Brasil pelos Maus Brasileiros. Saibam vocês que nós também estamos dentro das universidades, mesmo a Universidade Tecnológica, levando o debate da organização da classe trabalhadora e também desse movimento de resistência. As pessoas pensam que só quem pode falar de política em sala de aula é professor de sociologia e história. Não, nós somos da matemática e estamos levando esse debate, pois somos cidadãos, né? Lula livre. Eu sou professor, eu faço a doutrinação comunista que você fica aí pregando aí, sou professor, eu faço a doutrinação comunista que você fica aí pregando aí. Não tem muito pra ter democracia nesse país. E essa o Brasil não voto, não gosta de voto, não gosta de dinheiro. Pega aí, pega Hitler da Alemanha. Esse cara é um hipergiro, safado, ordinário. Não para ganhar nota, mas para entender, a gente está correndo um risco assim bem alto com o governo, que está tomando algumas posturas um pouco fora do padrão, e a gente está estudando o fascismo para ver que ele não é bom, que não merece jamais retroceder a história voltando em regimes autoritários, e o Brasil tem dado essas características sim, né? Então ele falou que ele eleito presidente, o índio não vai receber sequer um único pedaço de terra, e que o negro vai voltar para a senzala. Alguma mulher que ouve o que esse cara fala e vai dizer que vai votar para ele? Porque o discurso dele é bandido bom, é bandido morto, eu vou colocar uma arma na mão de cada um. Então os caras, eu quero comprar minha arma e sair atirando por aí? Se apoiar um cara que diz que o estupro é legítimo, que o negro voltar para a senzala é legítimo, se realmente ele ganhar, realmente a mulher tem que sofrer todo tipo de abuso mesmo, porque nós somos maioria do país, votantes, e o negro tem que voltar para a senzala porque ele é maioria, fora nós que somos mestiços. E vocês aqui, a maioria de vocês, tem mais instrução que o pai de vocês, que a mãe de vocês, que o responsável por vocês. Então vocês têm a obrigação, ele defende todo tipo de violência. Ele fala mal da imprensa. Sabe qual é a principal característica de um ditador? Xingar a imprensa e querer controlar a imprensa. Bolsonaro faz isso. Os jornalistas no Brasil têm que evitar ele, deixa ele falar sozinho. Ninguém entrevista ele é um idiota mesmo. Gravata da 10ª potência. Eu sempre respeitei o presidente do Brasil. Esse eu não respeito. Vamos ter igreja que defende esse maluco. Cegos, malucos. Quem pode apoiar um homem desse? Genocida. Ajudou a matar 500 mil brasileiros. Como você pode ver aí, nesses vídeos, esse fenômeno é público e notório.
Esse curso não vai contar a você o que você já sabe sobre o estado da doutrinação no Brasil, que existe doutrinação e blá, 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 blá. A questão aqui é identificar o que é corrupção sistêmica, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, desvio de bilhões de reais. O que isso tudo tem a ver com as piores classificações do mundo quando se trata de educação? Quem são, afinal, os maus brasileiros culpados por essa vergonheira sem fim que é a escola pública? Quem são os responsáveis? Atenção, imagens gravadas com o telefone celular revelam falhas gravíssimas na educação pública. Não é um comportamento ideal para uma sala de aula. Não é e nunca será. Qual seria a sua reação se fosse a sua filha dançando isso aqui? Eu iria deixar de castigo. Estudantes entre 12 e 13 anos dançam um funk em poses sensuais dentro da sala de aula. E a professora? A professora tá junto. É o cúmulo do absurdo, né? Tem um tal de tigrão, tem um tal de sei o quê, rebolando, são danças eróticas. Eu não concordo. Disse que a aula era sobre dança popular. Isso é popular, nada, isso é... Você acha que isso aqui não é cultura? Não é cultura, não. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Quem são os nossos professores? Há salvação para esses alunos? Onde é que o problema começou? O que está rolando, afinal? Bom, o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa realizaram um estudo vinculando o Indicador de Analfabetismo Funcional, o INAF, e descobriram que apenas 16% dos profissionais de educação no Brasil possuem alto nível de alfabetismo, ou seja, apenas 16% dos professores são proficientes em língua portuguesa, ou seja, falam, escrevem e interpretam bem o idioma pátrio, a língua que nós falamos. Além disso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, conhecido como INEP, que foi fundado pelo governo de Getúlio Vargas em 1937, é uma autarquia federal vinculada ao MEC que faz esse tipo de pesquisas. O INEP possui um conjunto de avaliações chamado Sistema Nacional de Avaliação de Educação, SAEB. Em 2017, após aplicar a prova do SAEB, esse teste, em 1.400.000 alunos adolescentes brasileiros, o SAEB descobriu que apenas 1,6% desses alunos não é analfabeto funcional. Olha a gravidade desse dado, apenas 1,6% dos nossos alunos não é analfabeto funcional. O analfabeto funcional é aquele que consegue decifrar códigos para ler uma palavra, ele sabe ler, até pode ler textos longos, mas ele não consegue captar o sentido de uma frase, interpretar um texto se for algo um pouco mais complexo. Nós estamos falando de pessoas que passaram, no mínimo, 12 anos na escola e agora não sabem interpretar um parágrafo, um texto complexo. Dessas 1,4 milhão de pessoas, mais de 98% não têm o conhecimento adequado mínimo esperado em língua portuguesa. Ou seja, estatisticamente, a maioria das pessoas que você conhece se enquadra nesse diagnóstico. Não é alfabetizado plenamente. Ou seja, talvez você mesmo se enquadre nesse diagnóstico, porque é um número tão avassalador que, poxa, quase ninguém escapa. Bom, mas vamos voltar ao nosso segundo mês de estudos e ao autor que foi escolhido para esse segundo mês, que é o professor Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho dedicou muitos anos da sua vida ao estudo da astrologia, assim como Fernando Pessoa, que foi o mais universal dos poetas portugueses, conhecido como filósofo, ensaísta, tradutor, comentarista, político e astrólogo. Coincidência ou não, essa mesma descrição de Fernando Pessoa cabe perfeitamente ao professor Olavo, que foi prefaciador de uma obra chamada Enigma Quântico, de Wolfgang Schmidt. Bom, o Olavo não tinha curso superior. Então, assim como Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, ele não tinha diploma exatamente. Aliás, da mesma forma que não tinham Humberto de Campos e Cruz de Souza, também não tinham diploma. O poeta Olavo Bilac também não tinha diploma. Apesar disso, Olavo escreveu e apresentou 2 trabalhos acadêmicos. Um deles se chamava Estrutura e Sentido das Enciclopédias das Ciências Filosóficas de Mário Ferreira dos Santos. E o outro, Leitura Analítica da Crise da Filosofia Ocidental, de Vladimir Soloviev. Desde muitas décadas,
o professor Olavo acumula méritos educacionais. Ele foi professor, por exemplo, do atual secretário de alfabetização do MEC, professor Carlos Nadalim. E também foi elogiado pelo grande jurista Ives Gandra Martins, que disse: mestre de todos nós. Olavo já debateu com Alexander Dugin, que é o conselheiro de Vladimir Putin, presidente da Rússia, e saiu elogiado pela sua réplica excepcional. Como prova da variedade, da amplitude dos seus interesses, vale mencionar que Olavo recebeu um prêmio de um concurso de monografias sobre a vida do profeta Maomé no Centro Islâmico do Brasil. Também conquistou o primeiro prêmio sobre Ortega y Gasset, entregue na Embaixada do Reino da Espanha. Por fim, sobre a sua posição política, é preciso dizer que Olavo foi militante comunista quando era jovem, mas deixou de ser quando virou adulto, quando amadureceu. Exatamente como é esperado que aconteça com qualquer pessoa que tem juízo, né? E aconteceu também com Jorge Amado e Nelson Rodrigues. Bom, independente de você gostar ou não de Olavo de Carvalho, você o conhece. E isso reforça a sua importância e o motivo de ele estar aqui nesse curso. Ele foi efusivamente elogiado por personalidades como Paulo França e Roberto Campos, que o classificou como um filósofo de grande erudição. Se Olavo de Carvalho é tudo isso, ele precisa estar em um clube chamado Clube Brasil. Bom, o Olavo foi considerado um erudito verdadeiro pelo poeta Bruno Tolentino. Entre os seus críticos estão Lula, Fidel Castro e Barack Obama. Ou seja, não dá para dizer que ele não é importante. Por essas e muitas outras razões, nós escolhemos esta obra aqui do Olavo de Carvalho para nortear o nosso segundo mês aqui no Clube Brasil. Esse livro se chama A Nova Era e a Revolução Cultural e nós extrairemos daqui informações importantes sobre o marxismo após Antônio Gramsci. Bom, neste mês, que nós chamaremos de Política e Cultura, nós vamos estudar guerra cultural, marxismo cultural. E depois, seguindo, nós estudaremos o tema conservadorismo, no nosso terceiro módulo, através dos textos reunidos de João Camilo de Oliveira Torres no livro O Elogio do Conservadorismo e Outros Escritos. O mineiro João Camilo nasceu em 1915 e foi jornalista, escritor e professor. Ele lecionou sociologia, antropologia, etnografia, filosofia moral, história do Brasil, ética e estética. Bom, ele morreu cedo, aos 57 anos de idade, mas deixou registrado muitos textos importantes que a gente vai usar, muitos artigos importantes que vão servir para a gente diferenciar conservadorismo, reacionarismo, progressismo, imobilismo e pensamento revolucionário. Bom, conceitos importantes para qualquer pessoa que queira se posicionar na política. Veja um trecho aqui comigo que está na página 23, só para você ver como esse livro é interessante e vai contribuir com os seus estudos se você quiser ingressar na política. Aqui na página 23 diz o seguinte: o conservadorismo, portanto, não se confunde com o reacionarismo. Não pretende o conservador negar o progresso, nem abolir o tempo. Ele aceita as coisas como estão, aceita as mudanças, sem muita pressa, porém. No fundo, o conservador não é um homem que quer voltar ao passado, mas que deseja chegar vivo e com boas condições no futuro. O reacionário é, portanto, a caricatura, um espantalho, que os seus inimigos pretendem fazer do conservador. Mesmo que o conservadorismo tenha uma natureza reativa, não se trata aqui de uma postura reacionária, mas de uma reação defensiva contra o potencial de violência e desumanidade que a política utópica transporta. Assim, João Camilo estava correto ao dizer que um homem pode ser conservador sem ser reacionário e pode ser de esquerda e reacionário. Porque o revolucionário busca construir uma felicidade utópica no futuro e o reacionário entrega-se a uma felicidade utópica do passado. Bom, olha que citação interessante. Você já tinha pensado sobre isso? Como, de uma certa forma, existe utopia tanto para quem é reacionário quanto para quem é revolucionário? Bom, isso aqui é só um exemplo de como essa obra é rica. Tem mais um trecho aqui muito legal que eu gostaria de ler para você. Diz assim, ó: o filósofo político Michael Oakeshott, no ensaio sobre ser conservador, tenta definir a disposição conservadora como aquela que nos faz preferir o familiar ao desconhecido, o testado ao nunca testado, o fato ao mistério, o atual ao possível,
O limitado ao ilimitado, o próximo ao distante, o suficiente ao abundante, o conveniente ao perfeito e o riso presente à felicidade. Nesse momento em que a direita está se definindo no país, ainda mais em um ano de eleição como é este ano, é fundamental que você conheça esses pensadores, esses textos clássicos do conservadorismo brasileiro. Será que você consegue reconhecer um discurso verdadeiramente conservador quando dezenas, centenas de pessoas, centenas de candidatos aparecem querendo usar esse discurso para obter resultados eleitorais? Será que você sabe distinguir isso? Nem todos os brasileiros sabem, nem todos os conservadores sabem. E prova disso é o grande número de políticos que traíram, que negaram o seu discurso conservador depois de eleitos. Então a gente precisa, sim, conseguir entender, compreender o que é um discurso conservador nas entrelinhas do que o candidato está falando. E quando é que ele está só simulando, quando é que ele está só fingindo esse discurso? Bom, essa é a questão-chave. A quantidade de promessas utópicas que você ouviu e ainda ouvirá no horário eleitoral ajuda a demonstrar como os nossos candidatos iludem você, iludem a mim, iludem a todos nós. Promessas mirabolantes sobre soluções definitivas são sempre mentirosas. Não tem como acabar com problemas que estão aí na humanidade há 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 anos. O candidato promete que vai mudar isso para você se você votar nele. Resolver de uma vez por todas as questões relacionadas à educação ou à saúde pública. Acabar com a desigualdade e com as injustiças. Acabar com os privilégios todos que existem no Brasil e implodir o sistema de uma vez por todas. Olha, nada disso vai acontecer se você votar no candidato A ou no candidato B, pois é impossível realizar essas mudanças dessa maneira. De uma certa forma, é isso que o João Camilo de Oliveira Torres e o Michael Oakeshott estão dizendo pra gente nessas citações que eu li pra você. Mudanças bruscas são sinal de mentira, são promessas utópicas. Bom, mas quais são os pontos centrais de qualquer debate público, um debate político, um debate de candidatos? Diminuir a criminalidade, melhorar a educação, preservar o meio ambiente. Sim, é disso que todos sempre falam no horário eleitoral ou no debate de presidenciáveis, enfim, obviamente todos falam sobre isso, mas também falam de uma forma extremamente superficial. E nós não queremos que você seja um eleitor, um analista, um crítico de políticos superficial. Queremos que você seja capacitado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês de como um debate de presidenciáveis do topo pode ser um debate fútil, repetitivo ou sem profundidade. Pode ser um debate superficial. Você vai assistir agora um recorte de 3 minutos do debate de presidenciáveis do ano de 2014, ou seja, 4 anos antes do presidente Bolsonaro disputar a eleição. Nessa eleição aí tinha Dilma, Everaldo, Eduardo Jorge, Marina, Aécio. Assista. Candidata Dilma Rousseff. No meu governo, eu considero que a nossa política, de fato, deu um passo à frente, como o governo está fazendo. No que se refere o governo do PSDB, no seu governo, no que se refere a essa posição, do governo Lula e do meu, porque o compromisso do meu governo será o Brasil que terá contribuído para isso. No meu governo, tudo deu certo. Com a candidata Marina Silva. Defender a nova política, a velha polarização da polarização. A renovação da política, velha política, fazendo a reforma das reformas, que é a reforma política, mas também a reforma política. Hoje, um dos graves problemas que nós estamos vivendo é o atraso na política. E a reforma política toma lá da cá. O candidato Aécio Neves, 1 minuto e meio, candidato. No governo da senhora presidente, o atual governo e o governo que a senhora comanda, é que o governo do PT, da presidente da República, sempre contra a ação do PT, o PT. Propaganda do PT. De Minas Gerais, com Minas Gerais. E melhoramos muito em Minas Gerais, o governo de Minas Gerais que tem faltado ao seu governo. Pastor Everaldo. Uma escola pública de qualidade. Vamos passar para a iniciativa privada, a iniciativa privada brasileira, a livre iniciativa, a previdência privada. Nós vamos reduzir o Estado ao mínimo necessário, o livre mercado, a livre concorrência, trazendo a iniciativa privada, toda a iniciativa privada, se para a livre concorrência, passar para a iniciativa privada, um Estado mínimo necessário,
Eu, que sou fruto da escola pública, a minha vida toda foi feita na iniciativa privada e principalmente eu que sou um defensor da liberdade. Sou contra o aborto, sou contra a legalização das drogas. Eu tratarei todos os brasileiros igualmente. O casamento é homem e mulher. Candidato Levi Fidelix. Bombardear bilhões, 18 bilhões, 105 bilhões de reais, 2 trilhões e 200 bilhões de reais, 600 bilhões. 1 trilhão e 400, 25 bilhões de reais, 20 bilhões, 11 bilhões de reais, 95 bilhões, 105 bilhões, 6 bilhões. Candidata Luciana Genros. O capital financeiro, que representam os bancos. O capital financeiro, os bancos, os interesses do capital. O capital financeiro, aos interesses do capital financeiro. Os bancos, do que o domínio dos bancos, dos milionários e do capital financeiro sobre o país. O capital financeiro, interesses do capital, com o capital financeiro. Estou frustrado. Quem fala agora é o candidato Eduardo Jorge. Paz e amor, Gandhi, Leon Tolstói, John Lennon. Acabei. Muito bem. Termina aqui o primeiro debate entre os candidatos à presidência nas eleições 2014. É muito engraçado. Eu sei que é engraçado. Mas pensa comigo. Como aprofundar a discussão se essas são as nossas autoridades? Eu e você temos que fazer alguma coisa para melhorar o nível dessa conversa. Pelo menos no nosso círculo social. Nosso convívio, sei lá, para quem convive conosco, nós precisamos fazer alguma coisa. Então, no módulo 4, nós vamos estudar sobre crime e lei. Usaremos esse livro aqui, Bandidolatria e Democídio, do Diego Pesce e do Leonardo de Souza. O Dr. Diego é promotor na primeira promotoria de justiça especializada de Erechim, no Rio Grande do Sul. E o Dr. Leonardo é primeiro promotor de justiça da comarca de Taquara, que também fica em terras gaúchas. Bom, com esse livro aqui, nós começaremos analisando as raízes do garantismo penal e expandiremos os nossos estudos nas entrevistas com promotores, advogados, pesquisadores da área do direito. Por exemplo, nesse módulo, quando nós estivermos falando desse livro, é nesse módulo que você vai ouvir a entrevista com uma procuradora da República sobre a política prisional para pessoas trans. Esse é um tema polêmico e conecta feminismo e direito. Você terá acesso a essa entrevista exclusiva e também ao trabalho de pesquisa e ao livro dessa procuradora que já se declarou feminista, mas que mudou as suas concepções sobre os presídios durante a pesquisa que ela realizou com transexuais encarcerados. Você ouvirá também a palavra de membros do Ministério Público e advogados sobre o aparelhamento do judiciário e o ativismo judicial, entre tantos outros temas ligados ao terceiro poder, né, ao Tribunal de Justiça, ao STF, ao Ministério Público, enfim, processo penal, garantismo penal, excludente de licitude, esses assuntos que se debatem em qualquer discussão de nível nacional ou não. Bom, depois desse assunto, nós temos o módulo 5, onde nós vamos estudar aquela temática da educação que nós já comentamos, baseada nesse livro aqui. E depois disso, depois do módulo 5º, nós vamos para esse aqui, Psicose Ambientalista. Será um mês em que nós vamos falar sobre agronegócio e políticas ambientalistas. Assim como nós começamos o nosso curso lá no começo, no primeiro mês, com o livro de autoria de um membro da família imperial, nós também vamos concluir com o livro de um príncipe, do príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que escreveu Psicose Ambientalista, os bastidores do ecoterrorismo para implantar uma religião ecológica, igualitária e anticristã. Nós entrevistamos também advogados, políticos, produtores rurais, ou seja, agricultores com experiência na área. Pessoas que conhecem os efeitos das bandeiras ambientalistas no solo brasileiro, nas terras agricultáveis dos nossos colonos, que nem sempre encontraram candidatos quando precisam deles. Bom, nunca subestime o poder desse assunto. Talvez pareça um pouco deslocado. Bom, a gente vai falar sobre educação e direito, poxa, super importante. Agora tem tanta coisa importante, daí do nada a deputada decide que tem que discutir sobre agronegócio. Sim, talvez esse tema esteja um pouco distante de você, que gosta de acompanhar assuntos relacionados à esquerda, homofobia, nazismo, comunismo, feminismo. Porém, não subestime o poder desse assunto.
ele pode ser muito ideológico. Bom, foi por causa desse assunto, um assunto relacionado a isso, a taxação de defensivos agrícolas, os agrotóxicos, que a base conservadora da Câmara Estadual Catarinense aqui de Santa Catarina teve o seu primeiro rompimento ideológico com o governador eleito na onda Bolsonaro. Talvez muitos tenham esperado que esse conflito entre os conservadores eleitos na onda Bolsonaro fosse acontecer, por exemplo, por causa de doutrinação, por causa de pautas GLS, numa discussão sobre regime militar, mas não foi nada disso. Aqui em Santa Catarina, foi a produção agrícola que virou a chave e acendeu os alertas sobre agendas progressistas no governo. Talvez no seu estado seja diferente, tenha sido tudo diferente, não é assim. Mas em quase todos os estados brasileiros, o agronegócio é o coração da economia. É tão importante que aqueles que desejam atacar a soberania brasileira sempre tentam começar atacando as nossas terras agricultáveis. Veja esse trecho aqui, registrado no livro do Dom Bertrand, na página 108, só para dar um exemplo para você do porquê usaremos esse livro e como ele é excelente. A agricultura perdeu espaço para áreas que não podem ser mecanizadas, para as cidades que ocupam áreas agrícolas, para a infraestrutura do país, com estradas, hidrelétricas, etc, etc. A diminuição do território agrícola não pressiona áreas que devem ser protegidas. Entre 1976 e 2010, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 27%, enquanto a produção aumentou 273%. Em um mesmo hectare, o agricultor produz, em média, 2,5 vezes mais milho, trigo, arroz, soja e feijão. Em 1970, um agricultor brasileiro produzia alimento para 73 pessoas. Em 2010, o número saltou para 155 pessoas. Em 30 anos, o país deixou a posição de importador de alimentos para se tornar um dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas, graças aos ganhos constantes de produtividade. Ou seja, o nosso país é uma potência agrícola. Não tem como esse assunto, psicose ambientalista, não ser um dos assuntos mais importantes dentro do nosso Clube Brasil. Você deve lembrar disso. Incêndio na Amazônia, lembra daquela menina que pintou uma girafa por causa do incêndio na Amazônia, virou meme? Esse assunto é importante, é uma das formas com que governos internacionais, com que interesses internacionais atacam os nossos líderes que têm coragem de preservar a nossa capacidade agrícola. Inclusive, existem muitos vídeos na internet já sobre isso. Esse trecho que eu li para vocês, que está aqui na página 102 do livro do Dom Bertrand, foi proferido pelo Dr. Evaristo Eduardo de Miranda, que é um agrônomo e um ecólogo. Inclusive, há várias declarações oficiais de órgãos como a Embrapa relacionadas a esse assunto. Só para você ver como é importante, eu vou deixar um trechinho desse vídeo aí da Embrapa para você assistir a partir de agora. A atribuição de terra é o seguinte: o Estado brasileiro atribui terra. Você tem uma fazenda produtiva, tudo, mas ele pode decidir que vai para a reforma agrária. Acabou, vai. Ele faz um decreto e acabou. Você pode reclamar, a TDA, o valor, está desapropriado. Se você quiser ampliar um parque nacional, ele amplia. Então, o Brasil, que era grande, ficou pequeno, né? Porque tem muita terra atribuída no Brasil. Em primeiro lugar, nós temos atualmente 1.871 unidades de conservação no Brasil. Áreas indígenas, terras indígenas, tem exatamente 600 redondinhas agora, 14% do Brasil. Mas quando você junta a área de unidade de conservação com índio, dá o que a ONU chama de áreas protegidas. No total, 30% do Brasil é área protegida, cadastrada, mapeada, definida, pronto, consagrada. Isso está fora da produção, né? O Brasil já começa a ficar do tamanho da Argentina quando você tira isso. É muito, é pouco? Não sei. Só tem no mundo 10 países que têm mais de 2 milhões de quilômetros. Não tem muito país grande no mundo. O Brasil é um deles, mas só tem 10 com mais de 2 milhões de quilômetros. Então, quanto que esses países protegem? Eu baixei os dados lá desses países. Eles protegem 10% do seu território. Nós protegemos 30%. Eu não sei se é muito, se é pouco, 30%, mas é o campeão em termos absolutos e em termos relativos. A área protegida do Brasil equivale a 15 países da União Europeia. Por que a gente protege tanto? Por um monte de razões, mas também por razões como essa. Esse movimento, que talvez tem gente aqui que conhece, se não, vale a pena entrar na internet e procurar Farm Here, Forest There. Esse aqui é um documento de 80 páginas. O que eles dizem nesse documento? Eles dizem o seguinte: nos próximos 20, 30 anos, vai ter um mercado adicional de alimentos no mundo, adicional, de 40 bilhões de dólares. É os Estados Unidos que tem que ficar com esse mercado. Os agricultores dos Estados Unidos.
O único país que pode pegar grande parte desse mercado da gente é o Brasil. Então, ao invés de dar subsídio para nós, está escrito aqui, ó, ao invés de me dar subsídio, dê dinheiro para as ONG no Brasil impedir a expansão da agricultura brasileira. Isso está dito lá, né? Além disso, o Estado atribui terra para a reforma agrária. Nós temos hoje no Brasil quase 9.500 assentamentos que detêm uma área de 88 milhões e meio de hectares. Quer dizer, é 1,5 vezes a área da produção de grãos do Brasil. 10% do Brasil está na mão do INCRA e institutos correlatos em alguns estados, né? Quer dizer, é um Terrabras, né? Tem a Eletrobras, tem a Avibras, tem o Terrabras, o INCRA, o maior latifúndio do país, né? 10% do país. Se você tirar aqueles 30% que não pode usar, na realidade o INCRA tem quase 20% do Brasil, está na mão do INCRA. Então o Brasil, nos últimos 15 anos, ficou desse jeito aí, ó, tá vendo? Tudo isso é área legalmente atribuída pelo Estado. Tente construir uma ferrovia. Aqui, vamos visualizar tudo isso numa coisa única, né? Não, a escolha da cor é mera coincidência, não tem nada. Não. Então, então, quando a gente olha, nós temos hoje 12.500 terras legalmente atribuídas, né? É bom já ir se acostumando, né? Então, 37% do país está legalmente atribuído. Essa situação das áreas legalmente atribuídas. Está bom? Não, não está. O pessoal quer mais unidade de conservação, o índio quer mais terra, a reforma agrária quer mais terra, os quilombolas querem mais terra. Então, isso é atribuição de terra, certo? Um país que atribui 30% do seu território para proteção. Só que existe uma outra coisa chamada preservação. Tudo isso aqui, todas as áreas que os agricultores, não é, pecuaristas, etc., seringalistas, estão dedicando ao meio ambiente. Bem, o total disso, 218 milhões de hectares. É metade da área dos imóveis brasileiros. Então, o agricultor brasileiro é o único no mundo que cultiva metade. Todo agricultor tem uma propriedade rural, ele usa não sei quanto, no mundo inteiro. No Brasil, só metade. Dá 25,6% do território nacional está preservado pelos produtores rurais. Então, quando você junta a área protegida, está claro, a área protegida, os parques e tal, com a área preservada, dá metade do Brasil. Metade do Brasil, certo? Isso equivale a 28 países da Europa. Então, nós estamos protegendo e preservando uma área igual à União Europeia. Ainda cabe umas 3 Noruegas de sobra aí. Agora, além disso, nós temos aqui, se vocês olharem aqui, está vendo esses brancos aqui? Isso aqui é terra devoluta. Rio Amazonas, água inundável. E ainda falta cadastrar um pouco de agricultor. Tem uma área militar grande aqui, o cachimbo. São áreas que estão preservadas. Quando você junta tudo, dá 66,3% do Brasil dedicada à preservação da vegetação nativa e da biodiversidade. Por quê? Porque é o país mais rico do mundo, é um país que já resolveu todos os seus problemas de saneamento, de saúde, de infraestrutura, não é? Bom, a Sanepar pode atestar aqui como o país já resolveu tudo. E aí, como nós temos um fundo soberano que as nações invejam, a maior renda per capita do planeta, a gente fala, vamos deixar, né, 3/4 aí para a turma, né, ajudar o planeta, né? É normal. Dá 48 países e territórios da Europa, quando você junta tudo isso. Quando a gente faz o queijinho do Brasil, dá isso, ó. 1/4 do país preservado pelos produtores. Unidade de conservação integral, terra indígena, aquelas terras devolutas e não cadastradas, no total, 66%. A agricultura usa 30%. Só que para a lavoura, 7,8%. Olha como é que é os Estados Unidos. Assim. Os Estados Unidos preserva 20% e usa 80%. E a gente, assim. Então, eu costumo dizer o seguinte, acho que vocês vão entender, hein? É meio tupi-guarani isso aqui. Nós somos assim porque nós somos assim. E eles são assim porque eles são assim. Certo? Concorda? Né? Bom, então você viu aí. Esse assunto e todos os outros que nós selecionamos são extremamente importantes para o debate político, para você escolher seu candidato e, se você é candidato, para você se posicionar de forma correta e responsável. O nosso Clube Brasil escolheu esses 6 livros aqui para nortear os nossos 6 meses de estudo. É importante dizer, no entanto, que não é obrigatório comprar e ler esses livros, porque todos os nossos professores já fizeram isso. Os professores leram, resumiram, fizeram de uma forma didática slides, vídeos, esboços de todos esses livros que vão guiar o nosso estudo durante 6 meses. Em cada mês,
Um desses livros vai ditar a temática. Nós teremos aulas específicas sobre cada um desses livros e várias outras aulas complementares com entrevistas ou aulas de políticos, advogados, promotores, falando sobre a mesma temática. Então, para que você não fique angustiado, eu tenho condição de comprar o curso, mas não tenho condição de comprar os livros. Não se preocupe, esses livros aqui dão o norte do nosso curso. Eu só mostrei para vocês como eles são importantes, como esses autores são importantes. O Clube Brasil é a primeira proposta do Clube Campanholo, dos nossos cursos online, dos nossos cursos virtuais, que traz autores brasileiros, somente autores brasileiros. São 6 autores brasileiros para que você entenda que as questões políticas, por mais interessante que seja, nós debatermos sobre comunismo, marxismo, história da Rússia, história da Revolução Francesa, que são coisas que nós já fizemos nos nossos outros clubes, você lembra disso? Nós temos o Clube Campanholo 1.0 e o Clube Campanholo 2.0. Já são 2 semestres de cursos. Lá a gente viu questões mais amplas, né, de macropolítica, de política internacional. Nós vimos tudo relacionado à cosmovisão, ideologia, marxismo, nazismo, comunismo, perseguição aos cristãos na China, na Coreia. Nós tivemos um conhecimento muito amplo, mas nós preparamos com muito carinho para que nós chegássemos aqui, neste ano de 2022, aptos a estudarmos a política brasileira, através de vários conhecimentos que você já adquiriu com materiais gratuitos ou pagos aqui do meu canal, e também com a sua experiência nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos, acompanhando os políticos eleitos, por exemplo, na onda Bolsonaro. Aqueles que traíram, aqueles que não traíram, aqueles que se mostraram mais conservadores do que pareciam, aqueles que surpreenderam pelo talento, pela habilidade. Bom, mas a gente vai analisar tudo isso sob o prisma desses 6 livros, porque os livros transmitem autoridade. Os livros, eles superam às vezes, na maior parte das vezes, superam um mandato, superam uma figura política, superam a atuação de um político, porque eles deixam uma marca que não se consegue medir, uma marca de décadas, talvez de séculos. Então, estes livros servem para nortear. Nesse vídeo eu mostrei para vocês por que nós escolhemos esses livros e quais serão os 6 livros do clube. Mas é importante, eu vou repetir, você compra se quiser. Todos eles estão disponíveis lá na Livraria Campanholo em um kit com desconto, você pode comprar e ler em ordem. E se você fizer isso, ler na ordem correta, você vai transformar o nosso Clube Brasil em um clube de leitura. Mas se você não fizer isso, você estará usando as nossas aulas, que são excelentes e apresentam o conteúdo desses livros de uma forma mais convencional, na forma de todos os outros cursos de política. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa seleção e que tenham entendido por que nós selecionamos esses livros nessa ordem. Então, não perca mais tempo, faça sua matrícula no site cursology.com.br. É só ir lá no menu e procurar pelo nome do nosso curso, Ana Campanholo, Clube Brasil. Faça sua matrícula, compartilhe se você quiser com seu namorado, com alguém da sua família, da sua confiança, não tem problema, vocês podem comprar em 2, em 3, desde que sejam pessoas da sua confiança. Faça parte desse clube conosco e prepare-se. Este ano nós temos eleições, para que você seja um eleitor mais responsável e, se você é um candidato decente, um candidato que não vai envergonhar aqueles que votaram em você, tá bom? Então, espero vocês, venham estudar com a gente.